Você está apaixonado ou apaixonada por uma versão que você nem sabe se é real. Você já parou para pensar a respeito disso? Eu não sei quantas vezes você já se apaixonou, mas já percebeu que muitas vezes a gente idealiza demais a outra pessoa por quem a gente se apaixona? A gente coloca aquela pessoa num pedestal e a gente projeta nela muitas vezes também as nossas qualidades, outras vezes a gente projeta aquilo que a gente pensa que é a outra pessoa ou aquilo que a gente considera que seria o ideal ter em um companheiro ou em uma companheira. Quando na realidade muitas vezes isso é uma ilusão. Por isso que é tão importante a gente não se deixar levar totalmente por essas emoções, a gente ter clareza, a gente já saber quais são os nossos valores, quais são os nossos limites, porque se a gente deixa para fazer isso apenas quando estamos apaixonados ou apaixonadas, a gente perde um pouco dessa clareza e a gente às vezes vai acabando abrindo mão de coisas que são importantes pra gente, inclusive de coisas que muitas vezes são essenciais. E porque também é importante irmos devagar com a paixão, irmos devagar no amor. Porque a gente ainda está ali conhecendo aquela outra pessoa, a gente ainda não sabe qual é o desenrolar dessa situação, a gente ainda não sabe verdadeiramente quem é aquela outra pessoa, a gente ainda não passou os desafios com aquela outra pessoa para saber se realmente aquela pessoa é compatível com a gente. Então, quantas e quantas vezes a gente pode se precipitar por ir com muita pressa, ir com muita sede ao pote, sendo que a gente sequer sabe quem é aquela pessoa ainda. Então é importante a gente ter essa clareza de que provavelmente aquela pessoa ela tem muitas características das quais a gente não vai gostar, das quais a gente vai se desagradar, para que a gente não vá com tanta ânsia e depois a gente acaba percebendo que aquela pessoa não era exatamente aquilo, mas que muitas vezes a responsabilidade disso é nossa, que criamos muitas expectativas e colocamos o outro num pedestal a respeito de quem é aquele outro, quando na verdade aquele outro não era nada daquilo que a gente estava pensando. Então tenha calma. Se nesse momento, por exemplo, você está passando por uma paixão, tenha calma, vá vivendo um dia de cada vez. Eu sei que é muito mais fácil a gente falar quando a gente não está vivendo esse momento de paixão, porque quando a gente está mergulhado na paixão é muito difícil. A gente acredita que é o amor da nossa vida, que vai dar tudo certo, que a gente vai ficar junto para sempre. Mas tenha já definido, faça isso, já tenha isso definido, principalmente se você já está apaixonado, mas se você ainda não está, já faça isso com antecedência, saber o que você quer para a sua vida. Saiba os seus valores, os seus limites, aquilo que é negociável, quais são os seus planos para o futuro. E vá com calma, porque essa pessoa é um ser humano comum, assim como você. E essa outra pessoa também vai ter desafios, também vão ter questões a se trabalhar. Vão existir coisas positivas, coisas muito boas, mas também vão existir muitas coisas a se trabalhar. E vá com mais calma ainda, se você ainda não souber se isso é uma paixão que é correspondida, porque também isso é uma coisa que acontece. A gente se apaixona por alguém, a pessoa às vezes nem sabe da nossa existência, ou a gente se apaixona, a pessoa sabe da nossa existência, mas a pessoa às vezes não tem esse mesmo interesse que a gente. Então é importante que a gente saiba disso e quando a gente souber que a gente não continue alimentando essa paixão. Porque muitas vezes quando a gente sabe que alguém não está interessado na gente, a gente ainda assim continua apaixonado e às vezes a paixão até aumenta. Sendo que muitas vezes é uma busca por validação, a gente quer validar o nosso valor na outra pessoa. Então a gente tem que observar as nossas carências da infância, o que foi que eu senti falta na minha infância que eu gostaria de ter recebido. Porque muitas vezes essas carências a gente vai projetar no outro, no sentido de que a gente vai querer que o outro supra essas nossas necessidades, quando na realidade a gente precisa suprir essas necessidades até para não sobrecarregar o outro. Muitas pessoas exigem demais dentro de um relacionamento da outra pessoa, seja de atenção, seja de carinho, porque essa mesma pessoa ela não se dá isso, ela não se entrega. E aí ela fica carente. E na carência ela quer que a outra pessoa faça isso por ela, quer que a outra pessoa entregue tudo isso que ela sente que está faltando nela. Então a gente precisa resolver as nossas questões emocionais, se entregar aquilo que a gente sentiu falta na nossa infância, ter autoconhecimento para que aí sim a gente possa vivenciar as coisas com mais leveza. Inclusive uma paixão que é uma coisa tão intensa. Não tenha a ideia idealizada de que essa pessoa vai te completar, que essa pessoa é o seu tudo, que sem essa pessoa você não vive, você não existe mais. Isso é uma ilusão e daqui a um tempo, daqui a no máximo alguns anos, isso passa, essa paixão passa, ela acaba. E aí se você tiver com essa pessoa, vocês vão para uma outra fase, a fase de verdadeiramente ver se vocês se amam ou se o que estava sustentando o relacionamento, a relação era apenas a paixão. Então tenha calma, tenha paciência que tudo acontece ao seu tempo. Faça a sua parte e dê espaço para que a outra pessoa também faça a parte dela.
Não queira fazer tudo, porque quando estamos apaixonados, muitas vezes queremos fazer tudo, inclusive aquilo que seria da responsabilidade da outra pessoa. E aí a gente não tem certeza se essa relação está durando muito, porque nós nos esforçamos demais, ou se realmente está existindo um equilíbrio entre o dar e o receber. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!